Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia ou qualquer outra situação possível. Então, na aula de hoje, estaremos vendo aqui as medidas utilizadas de dispersão. Então, na aula anterior, nós já vimos aqui as medidas de tendência central de uma amostra, né, ou de uma população. Daí, medidas de tendência central, nós temos a média, a mediana e a moda. Mas muitas vezes somente a média e a mediana ou a moda são insuficientes para a gente avaliar a nossa amostra. Daí vem as medidas de dispersão, certo? Que são utilizadas aqui dentro da estatística. Então, o que são essas medidas de dispersão? Então, são parâmetros estatísticos utilizados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. Então, eu quero saber o quanto os meus resultados ou o meu conjunto de dados, o quanto esses resultados estão variando dentro da minha amostra. Se eles estiverem variando pouco, a gente chama que são meus dados são homogêneos, né? Homo quer dizer igual. Se os meus dados estiverem variando muito, a gente fala que esses dados são heterogêneos, hetero, diferente. Então, está tendo uma variação grande dos meus valores. Claro, isso daí fica mais fácil quando a gente for fazer de forma mais prática, tá? Então, aqui, ó, a utilização dessas medidas de dispersão são muito utilizadas na estatística, não são poucos, são muitas. Todo estudo estatístico tem medidas de dispersão. Então, só a média, a mediana não é suficiente. Então, foram desenvolvidos novas formas de você avaliar os dados estatísticos. Então, você vai fazer um estudo científico, esses dados dessas medidas de dispersão são muito utilizados, mas muito utilizados em qualquer estudo científico, né? Sem esses dados estatísticos, hoje qualquer trabalho científico se torna irrelevante. Você vê nos casos aí da Covid, a gente tem média diária, média mensal, variância de todos esses resultados utilizando ferramentas estatísticas, desvio padrão, tá? Então, muitas vezes a utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, né? Então, às vezes, só pela média mediana e pela moda, não dá para ter uma ideia geral dos nossos dados. Então, daí, dessa forma, a gente consegue determinar se os nossos dados são dados homogêneos, né? Ou são dados heterogêneos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um animador de festas infantis seleciona as atividades de acordo com a média de idade das crianças convidadas para a festa. Então, ele tem aqui, na festa A, ele tem uma criança de 1 ano, uma de 2, outra de 2, de 12, de 12 e de 13. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças. E a média de idade desse grupo dá 7 anos. Então, se somando a idade de todas as crianças e dividindo pelo número, né, a média é assim que a gente faz, soma 1, 2, 2, com 12, com 12, com 13, dividindo por 6, você tem 7 anos. Na festa B, ele pegou as crianças, a idade delas, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a média da idade dos dois grupos é igual. A média é igual. Mas você percebe que no grupo A tem uma variação maior de idade. Você tem criança de 13 e tem de 1. No grupo B, não, você tem uma variação menor na idade.
Então, como que a gente vai saber? Não basta você só observar, você tem que confirmar através do quê? Utilizando as medidas de dispersão. E a gente usa quais medidas de dispersão? A gente usa a amplitude, né? A variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, nós utilizamos principalmente essas 4 medidas de dispersão. Agora, a brincadeira é descobrir como fazer cada uma delas. A amplitude é muito fácil. Então, você pega a amplitude, o que que é? É o valor maior do grupo subtraído do valor menor. Então, essa medida de dispersão é definida como a diferença entre a maior e a menor observação de um conjunto de dados. Então, amplitude A será igual o maior valor menos o menor valor. Vamos citar um exemplo. No setor de controle de qualidade de uma empresa, seleciona ao acaso peças de um lote. Então, foi produzido lá um lote de peças. E daí, pelo setor de qualidade, ele colocou uma regra. Quando a amplitude das medidas dos diâmetros das peças ultrapassa 0,8 centímetros, o lote é rejeitado. Então, ele pegou o diâmetro dessa peça, mediu todos os diâmetros daquele lote que foi sorteado aleatoriamente. Se a amplitude for maior que 0,8, quer dizer, o menor diâmetro com o maior diâmetro, ele rejeita. Então, considerando que um lote foram encontrados os seguintes valores. Então, o diâmetro 2,1, 2, 2,2, 2,9, 2,4. Esse lote foi aprovado ou rejeitado? Então, é muito simples. Você vai pegar o maior valor, 2,9, e subtrair do menor valor, que você vai olhar no grupo, que é 2, certo? Então, 2,9 menos 2, nós temos aqui 2,9. A amplitude deu igual a 0,9 centímetros. Nessa situação, aquele lote daquelas peças foram rejeitadas, porque a regra era 0,8 centímetros de amplitude. Então, você tem uma produção de determinada peça que ele utiliza como parâmetro de amplitude, o diâmetro daquela peça. Então, dessa forma, utilizando a amplitude, você tem, no caso aqui, a rejeição desse lote em função de uma variação da amplitude, que é uma medida de dispersão, uma medida de variabilidade, tá?